Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, a gente está aqui novamente pela imensa misericórdia de Deus para trazer para você o que há de melhor no comentário bíblico, em áudio da Palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 7, parte 2, episódio 709, nona temporada, livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo, a gente está aqui. E vamos lá, seguir em frente. No episódio anterior falamos muito sobre a idolatria, a missão de Israel ao entrar naquelas terras cananeias, ao expulsar aqueles povos, 7 especificamente, né, que habitavam ali, e afastar toda a idolatria que eles praticavam e não fazer parte disso, era para destruir tudo aquilo. E hoje nós vamos falar sobre as lições da história, a lição sobre a bondade de Deus primeiramente, depois sobre a severidade de Deus, dentre tantas outras coisas que veremos nesse episódio de hoje, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida, que bom que você está aí, pessoas de 21 nações já têm clicado nesse podcast e de vários estados da nossa federação aqui do Brasil. Enfim, o importante é que a palavra de Deus está sendo espalhada. Nós temos muitos episódios aí de vários livros da Bíblia disponíveis para você, a um toque no seu celular. Ore pela gente, estamos dando início a mais um ano, para a gente dar continuidade a esse trabalho. Participe, compartilhe se você goste, enfim, faça parte da forma que Deus tocar no seu coração, para que a gente continue firme e constante, se dedicando cada vez mais a esse trabalho. O meu sonho é poder se dedicar integralmente a esse trabalho, mas o dia que Deus permitir, Ele concederá a provisão necessária para isso. Então vejo aqui uma lição sobre a bondade de Deus, capítulo 7, versículo 9 e 10, sobre a severidade. Ao colocar Israel na posse da terra prometida, após um período tão longo de espera, ao custo de tanto milagre, Deus deu à nação uma prova irrefutável de sua fidelidade. Sim, uma prova irrefutável de sua fidelidade em manter a aliança. Quantas dificuldades aos olhos humanos estavam no caminho do cumprimento dessa promessa. E por belos ajustes da providência divina e uma sucessão sutilmente ligada de eventos, o cumprimento finalmente foi realizado. Israel teve que ser levado para o Egito, preservado lá até que crescesse e se multiplicasse, passado pela fornalha da aflição, trazido de volta com uma mão poderosa e um braço estendido, conduzido e provido no deserto, legislado e organizado, fortalecido para vencer seus inimigos. Com que gasto de sabedoria e poder! Tudo isso foi realizado. Quanta paciência e ternura tiveram que ser mostradas ao próprio povo no curso de sua história rebelde. A fidelidade foi assim estampada em cada parte das relações de Deus com eles. Outra e maior promessa, que ficou ainda mais tempo em suspenso, foi cumprida na vinda daquela semente, em quem todas as famílias da terra já estão começando a ser abençoadas. Gênesis 22:18, Gálatas 3:16. Este cumprimento, acima de tudo, demonstra que Jeová, Ele é Deus, o Deus fiel, mantendo aliança com aqueles que o amam. Há uma lição sobre a severidade de Deus. Isso havia sido ensinado a Israel por muitas passagens em sua própria história.
Eles tinham visto os julgamentos de Deus sobre o faraó. Eles tinham experimentado sua severidade nas pragas, que tinham varrido seu próprio acampamento em punição pela desobediência. Eles tinham testemunhado uma geração inteira sendo mandada de volta para perecer no deserto. A lição agora, meus queridos, deveria ser ensinada a eles pela destruição dessas nações perversas. E como se para marcar mais profundamente para sempre em suas mentes e consciências, a espada da execução foi colocada em suas próprias mãos. As duas lições precisam ser lidas juntamente. A severidade de Deus, divorciada das descobertas de sua graça, pode parecer ao observador dura e cruel, enquanto, como mostra a história da Bíblia, o julgamento é a sua estranha obra. Isaías 28, 21. Por outro lado, a lembrança de sua severidade ela é necessária para evitar o abuso de sua bondade. Romanos 11, 22. Moisés ele ensinou o povo sobre fidelidade divina para aqueles que o amam e também para aqueles que o odeiam. Aqueles que o amam terão sua misericórdia por 1000 gerações e aqueles que o odeiam terão seu ódio devolvido. Ele retribuirá isso na cara deles. Nós vamos olhar para a veracidade divina nos dois aspectos, da bênção e do julgamento. A gratidão de Deus pelo amor do homem. Deus tem um amor de soberania, como acabamos de ver que não tem razão senão Ele mesmo. E Ele também tem um amor de gratidão pelo amor demonstrado a Ele. É disto que Moisés fala aqui. É assim expresso em outro lugar. Eu amo aqueles que me amam. Às vezes é dura essa palavra. E aqui observe, meus queridos, que quando amamos a Deus, nós tentamos guardar seus mandamentos, se esforçamos para dar o nosso melhor. É exatamente isso que Cristo, o amor encarnado, afirmou. Olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor é o espírito no qual a lei deve ser guardada e por meio do qual a lei se torna bem-aventurança. A obediência, ela assegura a bênção. Deus prometeu a Israel certas bênçãos temporais, aumento da nação, fertilidade do solo, aumento de seus rebanhos e manadas. E na época rude em que viviam, era necessário encorajá-los por sinais tão sensatos. Isso não é tão necessário agora. A bênção vem agora de maneiras mais espirituais, mas ainda vem na esteira da obediência. A maior bênção de todas é quando a geração seguinte cresce fiel a Deus. É esta forma da fidelidade divina que é mais procurada, que mesmo por 1000 gerações eles possam permanecer fiéis a Ele. A justa ira de Deus contra o ódio do homem. Sob um governo justo, o ódio ele deve ter a sua retribuição, assim como o amor a sua recompensa. Assim é com Deus. Os homens podem odiá-lo e quando ele os retribui, eles estão recebendo apenas o que lhes é devido. Deus é tão fiel em suas ameaças quanto em suas promessas. E por que não deveria ser assim? E seu ódio só pode ter um resultado, destruição, e é isso que nós vemos constantemente nas páginas do Antigo Testamento. Quão necessário então é depor as armas de nossa rebelião. Se nossos corações duros eles nutrem qualquer ódio por ele, quanto mais cedo nos arrependermos disso, melhor. E nos refugiarmos no seu amor. Meus queridos, ele espera para ser gracioso,
Mas se desprezarmos sua misericórdia e ainda lhe fizermos a injustiça de odiá-lo, nós devemos nos preparar para encontrar a sua justa ira, mesmo no tempo da graça. O empreendimento no qual os judeus estavam entrando era de uma dificuldade prodigiosa. Eles tiveram que lutar ao mesmo tempo com inimigos humanos robustos e com os inimigos internos da luxúria maligna. E aqui estava um campo esplêndido para um retorno, para um renome eterno. Em proporção à dificuldade do empreendimento estaria a glória do sucesso. Observe aqui, meu querido ouvinte, os aspectos desencorajadores do empreendimento. Os seus adversários eram mais numerosos do que eles. A adesão de números a um lado em particular naturalmente desperta entusiasmo. No entanto, na guerra, a menos que a ordem e a disciplina sejam mantidas, meros números contribuirão para a derrota. Os cananeus estavam de fato de posse da terra. Eles podiam, portanto, escolher suas posições militares e sentiam que estavam lutando por seus altares e por suas casas. Os hebreus estavam sujeitos a medos externos e internos. Seus pais tinham realmente se recusado a lutar com a raça de gigantes de Canaã e tinham voltado novamente para o deserto. O hábito da coragem destemida não foi engendrado de repente nos seus corações. Foi um crescimento gradual. Os hebreus também tinham uma luxúria persistente pelas coisas caras, devotadas à idolatria. Suprimir a sua própria concupiscência era tão árduo quanto resistir aos gigantes amorreus. Eles só podiam antecipar resultados tardios. Se houvesse a perspectiva de um rápido progresso de triunfo, a marcha rápida de vitória em vitória, eles poderiam ter se preparado para uma breve campanha. Mas eles sabiam que processos lentos de cerco, com suas privações e exposições, eram essenciais. Deus os havia avisado de que não expulsaria os pagãos repentinamente, para que outros males não acontecessem. Eles tiveram que lidar com sua própria impaciência. A necessidade de extermínio aumentou a dificuldade de guerra. Se quando os cananeus sofreram derrota em 2 ou 3 batalhas campais, os hebreus tivessem permissão para aceitar uma rendição e torná-los tributários, a sua tarefa teria sido comparativamente fácil. Mas a ordem de Jeová era inconfundível. Israel estava obrigado a destruir os seus inimigos completamente, com uma poderosa e total destruição, até que fossem completamente consumidos. É como uma imagem que nos fala que não podemos ter paz até que todo o pecado dentro de nós seja completamente aniquilado. Observe os aspectos encorajadores do seu trabalho. Não havia só os desencorajadores. O poder imensurável de Deus, as características visíveis do empreendimento eram deprimentes o suficiente, mas a fé podia descobrir um aliado invisível, que era mais do que páreo para toda oposição. Se pudermos apenas perceber que Deus está do nosso lado, nós estaremos confiantes na vitória. As libertações passadas de Deus devem nos assegurar para o futuro. O que um Deus imutável fez por nós, Ele pode e fará novamente. A onipotência nunca se esgota. É impossível para Deus ser inconsistente consigo mesmo. As promessas claras de ajuda de Deus. Se pudermos ter certeza absoluta de uma promessa de Deus, nós podemos desafiar todo medo e enfrentar calmamente todo inimigo. Ele não é homem
para que minta. Havia provas de que Deus está presente agora mesmo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Se apenas afastássemos dos nossos olhos a sonolência da descrença, nós poderíamos ver os sinais da presença de Deus em todos os lados. As pegadas dos seus pés, enquanto Ele nos guia. O bom pastor sempre vai à frente de suas ovelhas. No serviço de Deus, as formas mais pequenas e aparentemente insignificantes de vida muitas vezes se tornam aliadas eficientes. Os gafanhotos foram comissionados para fazer serviço para Deus. No Egito, moscas e piolhos formaram uma brigada em seu exército. Então agora, também vespas foram enviadas para preparar o caminho de Jeová. Êxodo 23, 28, 29. Que nenhum ajudante insignificante, aparentemente, seja desprezado. Existem grandes recompensas, meus queridos, no serviço fiel ao Deus poderoso. As recompensas eram baseadas na equidade divina. Se guardamos seus preceitos, Ele guardará sua aliança. Um fio singular de equidade percorre todos os negócios de Deus. A história fornece 1000 exemplos. Nós podemos encontrar novos exemplos diariamente em nossa própria observação. As recompensas são variadas e amplas. Elas abrangem o presente e o futuro. Ser o objeto consciente do amor de Deus é uma rica recompensa e o sorriso de Deus fará com que todos os nossos caminhos prosperem. Assim como nosso trabalho e guerra são espirituais, meus queridos, nossas recompensas também são espirituais. Nossa recompensa como vencedores do pecado é múltipla, generosa, duradoura, satisfatória. Deus certamente distinguirá entre justo e o perverso, entre aquele que o serve bem e aquele que o não serve. Se Israel cumprisse sua vocação, mantendo-se separado das idolatrias dos povos cananeus, exterminando-os da terra como a ordem divina, além disso, na posse da terra, aderisse aos mandamentos de Deus dados por Moisés, Deus faria com que a sua bênção repousasse sobre eles em todas as esferas e departamentos da existência. Essa era a promessa explícita sobre o povo. Mas eles não ouviram. Se Deus cumpriu suas promessas a Israel, mesmo diante de tantas dificuldades, por que nós duvidaríamos de sua fidelidade hoje ainda? Como ignorar a justiça de Deus, que retribui tanto o amor quanto a rebeldia, meus queridos? Vamos orar? Encerrar mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Vem comigo neste momento precioso de você parar de tanta correria e preocupação e descansar nos braços do Pai. Senhor, Tua fidelidade nos dá segurança, Tua justiça nos ensina temor. Ajuda-nos a confiar em Tuas promessas e a viver em obediência. Lembra-nos sempre de Tua bondade e severidade. Que nossas vidas reflitam gratidão, fé no Deus que nunca falha. Amém, amém e amém. Obrigado pela sua audiência e pela paciência. A gente volta em breve, no próximo episódio, para continuar falando a respeito das boas novas do Reino de Deus e de Jesus Cristo. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.